Falamos direto aqui do evento do GAPS em Montevidéu, Goiás, da propriedade rural de Oscar Durigan. E ao nosso lado está Caio Coppola, que dispensa apresentações. Eu estava dizendo a ele aqui que ele é o cara que quebra o algoritmo do Instagram, né? Porque a gente que trabalha com isso sabe que você vai postar um vídeo com 2, 3 minutos lá, o Instagram já te adverte que seu engajamento não vai ser tão legal assim não. Mas Caio, satisfação falar com você, bem-vindo aqui ao nosso Goiás. A satisfação é toda minha, é sempre um prazer aí abusar da hospitalidade desse povo maravilhoso. Bom, Caio, para quem está acompanhando a gente agora, qual é o vínculo que você tem, por exemplo, com o agronegócio? O que você sabe de agronegócio? Para quem está acompanhando agora, entender um pouquinho se você tem o pé no agro ou não. Olha, embora eu nunca tenha plantado um feijão na vida, sabe aquela experiência que você faz quando você é mais novo? Nem isso eu fiz. Mesmo assim, eu sou um autodeclarado embaixador do agro. Eu tive o prazer de conhecer o setor em maior profundidade em 2022. Eu fiz um circuito junto com a ProSoja do Mato Grosso. Eu visitei mais de 30 municípios ao longo de um mês inteiro e conhecendo propriedades rurais, conhecendo também cursos d'água, paradas, balneários, aldeias indígenas, projetos, iniciativas, falando literalmente, né, com centenas de produtores rurais e entendendo um pouco mais do Brasil, né, e do potencial que o agro representa ali em termos não só econômicos e, obviamente, segurança alimentar, mas também geopolíticos, estratégicos. Então, eu tive esse privilégio de fazer essa imersão e eu entendi muito rápido, muito fácil, na prática, por que o agro é a vocação nacional. Ele é um dos passaportes do Brasil para o futuro, para o século XXI. Então, a partir do momento que eu tomei essa ciência, que as dores do agro, elas são dores que reverberam por toda a nossa sociedade, elas são dores nacionais, eu passei a me interessar muito mais sobre o assunto, interagir muito mais com esse setor produtivo, né? E sempre que eu posso, venho prestigiar aqui os eventos, abandono um pouquinho essa minha vida, né? Esse eixo Rio, São Paulo, Brasília, para conhecer esse Brasil que produz, que prospera, que preserva, apesar do Estado. Caio, aproveitando essa resposta sobre o agronegócio, a importância dele para a nossa economia, enfim, o que nós precisamos fazer, eu digo nós, produtores rurais, para melhorar essa comunicação? Porque a gente ainda vê, por exemplo, você olha para Brasília, questões políticas, o agro é extremamente agredido, tem tanta notícia, tanta coisa. O que nós precisamos fazer? Olha, existem forças muito poderosas atuando contra o setor, tanto em ambiente externo quanto em ambiente interno. Então, assim, existe capital internacional investido para frear o desenvolvimento do agro brasileiro. Bom, nós somos governados por um grupo político que, pelo menos em parte, se refere ao setor como agronegócio. Então, assim, com amigos como esses, quem precisa de inimigos, né? Então, veja, a gente tem que entender a dimensão do desafio. Então, às vezes eu vejo o setor se penalizando muito por falhas na comunicação, mas quando a gente pensa em termos de organização, o agro, ele, em termos de associativismo, ele é bem estruturado. Nas entidades de classe, ele é bem estruturado. Na frente parlamentar, embora não tenha aí uma fidelidade programática tão bem delimitada, o setor também é bem estruturado. É um setor politicamente ativo. É que as coisas são um processo, né? Você não consegue resolver décadas de material didático ideológico, né, a partir de um esforço de uma década e meia de comunicação. Isso é uma luta que vai ser travada paulatinamente, batalha a batalha. Então, eu vejo assim, a quantidade de iniciativas agora do setor nessa frente da comunicação, ela vai render frutos, né? Mas assim, primeiro uma etapa de colheita, né? De fertilização desse solo. A maioria dos influenciadores está tendo um primeiro contato agora com esse universo.
Eu, por exemplo, eu sou um neófito, mas em certo sentido eu sou até um veterano, né? Porque eu já tô, vamos dizer assim, embrenhado nessa pauta há 4 anos. Tem gente que está conhecendo agora. Mas assim, as grandes associações e vários grupos, inclusive empresas, né, do agro, já estão fazendo esse esforço de trazer um pouco dos comunicadores, dos influenciadores, para conhecer essa realidade, porque é uma realidade encantadora, né? Eu falo assim, né, com autoridade de forasteiro, a gente que vem das grandes metrópoles, a gente fica fascinado, né, com o modo de vida, com o potencial, com tudo que está sendo construído. E aos poucos os números vão chegando, né? Já tem dados aí em abundância que mostram que onde o agro toca, você não só aumenta a riqueza da região, mas você espalha também oportunidades, você melhora todos os índices socioeconômicos, você resolve problemas sociais sérios, você atrai mão de obra qualificada, que por sua vez resolve um problema sério de taxa de natalidade, de migração, enfim, tudo de bom vem onde o agro coloca a mão. E as pessoas gradualmente elas estão tomando essa consciência, que é um processo, né? Temos aí guerra lá fora, aqui dentro nós temos o juro, né? Os juros estão altos, produtor sofrendo para poder fechar a conta, temos um governo petista no poder, e o que vem por aí? Olha, o exercício de futurologia que nós vamos fazer hoje é justamente esse, né? Tanto que o título da minha palestra é o que vai acontecer com o Brasil em 2026. E eu faço essa análise justamente do ponto de vista macroeconômico, mas a economia percebida à luz da população, porque o protagonista nesse ano de 2026 é o eleitor. É a partir da decisão que ele vai tomar que políticas econômicas vão ser adotadas, e elas vão ser diametralmente opostas, como já se mostraram, né? Você tem o grupo político buscando a reeleição, a perpetuação no poder, que é um grupo que acredita na intervenção, né, no protagonismo do Estado na economia, e do outro lado você tem um grupo político já com ideias mais liberais, que acredita na iniciativa privada, no empreendedorismo, na liberdade econômica como a força motriz de prosperidade. Então, a partir daí você vai ter uma visão diferente sobre carga tributária, sobre ambiente de regulação, né? Sobre uma série de questões que impactam diretamente a vida do produtor rural. Então, o que eu quero mostrar é que o futuro do Brasil, em certa medida, passa pelo eleitor, e num outro âmbito, falando aí realmente de política fiscal, aí seja quem for o próximo presidente, vai ter que se comprometer com reformas, se não quiser que o Estado brasileiro quebre de vez, né? Porque o colapso das contas públicas é uma tragédia anunciada. A gente tem só mais alguns meses, poucos meses de dinheiro para que o Brasil continue honrando aí os seus compromissos, né? De ordem previdenciária, de ordem trabalhista, né? Se a gente falar em folha de pagamento, e também de programas sociais. Então, a próxima administração ela vai enfrentar o desafio de reforma administrativa, reforma fiscal, reformas estruturantes que são fundamentais para que o Brasil não colapse sobre si mesmo. Agora, analisando aí a estratégia da direita, você acha que é uma estratégia interessante? Porque nós temos aí vários candidatos que se intitulam sendo de direita, alguns realmente são de direita, enfim. É uma boa estratégia isso ou não? Lá na frente, o que a gente pode ter aí? Olha, o ex-presidente, ele sempre foi um entusiasta de múltiplas candidaturas. Até porque ele foi penalizado com uma frente ampla da oposição que, especialmente no primeiro turno da eleição, promoveu um massacre de comunicação junto com o consórcio de imprensa que se estabeleceu numa campanha que eu diria uma campanha difamatória, né, contra o ex-presidente. Então, eu acho que com base nessa experiência, ele sempre viu com bons olhos múltiplas candidaturas. Tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa armadilha de ataques muito pesados no primeiro turno,
que inviabilizam a construção de pontes no segundo turno. Porque existe sim um objetivo maior. As candidaturas de direita, elas não são um fim em si mesmas, elas servem a um propósito maior, que é justamente afastar o lulopetismo do poder. Vamos lembrar que nos últimos 24 anos o PT governou o Brasil por 70% do tempo. Então, assim, as promessas continuam iguais, a picanha não foi entregue a partir de 2023, nada leva a crer que nesse modelo ela venha para a mesa do trabalhador e da trabalhadora a partir de 2027. A promessa de combate à fome são sempre, enfim, as mesmas agendas, as mesmas desculpas e um modelo que já se mostrou insuficiente. A gente teve uma crise econômica pior da história da República no final do primeiro ciclo do lulopetismo, né, que foi em 2015, 2016, e agora novamente um prenúncio ruim. Então você tem o hiperendividamento da sociedade, como você mencionou, juros estratosféricos que penalizam o setor produtivo, a economia em desaceleração, seja na geração de emprego ou seja no produto interno bruto mesmo, considerando isso, redução da formação bruta de capital fixo, enfim, todos os números anunciando aí tempos difíceis. Então, tudo isso para falar o seguinte, tem um objetivo maior aqui, que a gente torce para que as candidaturas autodeclaradas de direita identifiquem, né? Essa é uma eleição que não comporta uma opção por voto nulo no segundo turno, né? Agora, falando sobre as candidaturas de direita, em si, eu acho bom você ter múltiplas opções, até porque a gente sabe, história recente do país, né, no pleito de 2018, o candidato líder das pesquisas sofreu um atentado contra a sua vida. Então é importante você ter mais opções, porque você tem que estar preparado aí para contingências, né? E como diria uma liderança chinesa muito pragmática, no final das contas, não importa muito a cor do gato, importa que ele casse o rato, né? Agora, segundo turno, Lula e Flávio mesmo, ou você vê outro nome aí? Não. Tudo caminha para isso, né? Você veja, o grande cacife eleitoral que está na mesa, no campo da direita, é o legado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a partir do momento que ele faz essa escolha, né, e escolhe, opta pelo seu filho como seu representante, a gente está falando de uma figura política perseguida, injustiçada, censurada. Isso, obviamente, sensibiliza uma grande fatia do eleitorado e é praticamente um passaporte para o segundo turno. O candidato ele precisaria cometer muitos erros para não avançar para a segunda etapa do processo eleitoral. Então, recentemente a gente teve alguns episódios que abalaram a candidatura, mas os esclarecimentos foram prestados, a poeira de certa forma já baixou, e o que as últimas pesquisas mostram, aqui eu me refiro especificamente à pesquisa Nexus e à pesquisa Datafolha, foi uma pequena oscilação dentro da margem de erro. Então, para pegar aqui o Instituto Datafolha, que não pode ser acusado de ser um agente da oposição, né? Ou um instituto a serviço da direita, você pegar o Datafolha, você teve uma oscilação, ambos os candidatos estavam empatados, técnica e literalmente em 45% das intenções de voto. Você teve o Flávio caindo 2%, na simulação de segundo turno, o Lula crescendo 2%. Então, a diferença no limite da margem de erro em 4%, 43% a 47%. Só que isso num contexto de que houve aí um despejo de verba pública em maio, você teve revogação da taxa das blusinhas, você tem já a isenção de imposto de renda, você tem o Desenrola 2.0, você tem o Move Brasil para motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros. Aí você tem também alguns programas mais populares, como Luz do Povo, Gás do Povo. Ou seja, mesmo com toda essa, entre aspas, agenda positiva, na verdade são medidas populistas de última hora para tentar comprar a simpatia do eleitor,
mesmo com todas essas dezenas de bilhões de reais despejados, e na pior semana da pré-campanha do candidato da oposição, você só conseguiu oscilar dentro da margem de erro. Então isso mostra que a candidatura do Flávio Bolsonaro, do senador, ainda é muito competitiva, é a mais competitiva, e é provável que ele seja o candidato que avance para o segundo turno. Caminhando aqui já para o final, qual que vai ser o futuro de Jair Bolsonaro? Alexandre de Moraes vai manter ele em domiciliar? Você acredita que retorna para o presídio? Olha, existe vasta jurisprudência no sentido de conceder a prisão domiciliar para uma pessoa no estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, havendo um mínimo, né, de respeito aos julgados da própria instituição, esse é o caminho natural das coisas. A gente está falando de um paciente idoso, né, que tem problemas crônicos de saúde, ainda com sequelas do atentado que sofreu à sua vida. Se não me engano, foram 6 ou 7 cirurgias nas suas vísceras nos últimos anos. Então, assim, seria de uma desumanidade, de uma crueldade ímpar reconduzi-lo ao cárcere. A prisão domiciliar por si só já é muito injusta. Uma das coisas que tem que ser resolvidas é a aplicação imediata da lei da dosimetria, que já está em vigor no Brasil inteiro, exceto no gabinete do senhor Alexandre de Moraes. É uma lei vigente. Esse é um ponto. E, obviamente, as eleições vão influenciar isso também. Vamos lembrar que o presidente ele tem o poder de conceder indulto, graça ou perdão. Não só isso, ele vem com a chancela das urnas. Então, isso muda a temperatura política. Então, honestamente, eu acredito que nos próximos meses Bolsonaro esteja não só em casa, mas livre das amarras dessa condenação penal e, assim como outros perseguidos nos episódios do 8 de janeiro, ele seja não apenas anistiado, mas num futuro próximo indenizado pelo Estado brasileiro. Afinal de contas, já a Justiça da Argentina, a Justiça da Espanha, a Justiça da Itália, a Justiça americana, todos esses poderes judiciários independentes, ao se debruçar sobre penas e pedidos de extradição para o Brasil, reconheceram status de exilado ou refugiado político aos investigados, processados, por vezes condenados aí no escopo dessas ações judiciais. Caio Coppola, gentilmente conversando com a gente, direto aqui desse workshop GAPS, né, desse dia de campo do GAPS aqui em Montevideo, Goiás. Para finalizar, a sua mensagem ao produtor rural, em especial a estes que estão aqui, né, para te ouvir o que vem por aí, né, o que a gente pode esperar desse Brasil. Olha, em primeiro lugar, consignar minha gratidão como brasileiro pelo heroísmo do empreendedor rural, que toma risco, que acredita, que está sendo responsável aí por uma balança comercial positiva, por consequência, controle da pressão inflacionária pela valorização da moeda, desenvolvimento da região centro-oeste, a ponto dela ser hoje praticamente idêntica à região sul em termos de redução da desigualdade social, e falar para manterem aí o otimismo, sempre um otimismo vigilante, claro, mas que, como eu pretendo demonstrar hoje com fatos e números, as coisas tendem a mudar e é questão de meses, a gente já vai ter um novo grupo político aí conduzindo os rumos da nação. Os números, eles sinalizam nesse sentido. Às vezes a gente fica muito abalado com o noticiário da semana, mas as coisas têm que ser compreendidas com um certo distanciamento, né? Hoje no país, segundo também o Datafolha, vou ficar mais uma vez nos números do Instituto, só 32% das pessoas avaliam o governo como bom ou ótimo. E se só 3 em cada 10 brasileiros
reputam esse governo de forma positiva. Isso é um indicador, é um número preditivo de que esse governo, se não conseguir mudar essa percepção, ele não consegue se manter no poder, seja fazendo um sucessor ou seja reelegendo o atual presidente. Então, não desanimem, porque eu venho aqui hoje ser arauto de boas novas. Obrigado, Caio Coppola, muito gentil, né? Parou aqui a programação dele para poder nos atender e a gente fica feliz por isso. Muito obrigado e que você continue fazendo muito sucesso. Valeu, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Quando o agronegócio me chama, eu vou a bordo desta nova S10. Eu vim e com ela vou embora. Se você quer conhecer essa potência, visite ainda hoje a Alto Rio Chevrolet, parceira de verdade do produtor rural. Grande abraço para você e até breve.